Imagine você, sentado em seu quarto escuro, rodeado por velas queimadas e os sons do lado de fora distorcidos pelas venezianas fechadas. Você está rodeado pela escuridão, e apenas a luz fraca das velas lhe permite enxergar o que está ao redor. Isso é como você se sente quando descobre que tem hábitos psicológicos que tornam você menos atraente para os outros. Mas qual é o segredo desses hábitos? Qual é o motivo por trás deles? E como você pode mudar essas tendências para se tornar mais atraente e conquistar aquele amor que você tanto deseja? O F que, muitas vezes, nossos pensamentos e comportamentos podem ser um obstáculo para uma vida amorosa saudável. E isso não é apenas porque tememos rejeição ou nos sentimos inseguros. É porque, muitas vezes, esses hábitos psicológicos podem ser um reflexo de nossa própria personalidade e forma de pensar. Mas não se preocupe, pois o que você está prestes a descobrir são os 8 hábitos psicológicos que tornam você menos atraente para os outros. E isso é apenas o começo. O importante é entender por que e como mudar essas tendências. Começando pelo mais comum, a falta de confiança. Você se sente inseguro sobre si mesmo, e isso é percebido pelos ao seu redor. Isso pode ser um reflexo da forma como você se vê em relação a si mesmo ou da forma como os outros o tratam. Mas a verdade é que essa falta de confiança não apenas afeta suas relações amorosas, mas também sua autoestima e sua capacidade de lidar com as situações difíceis. E então há o hábito de ser crítico demais consigo mesmo. Você está sempre se julgando e se criticando, e isso não apenas afeta sua autoestima, mas também seu relacionamento com os outros. Quando você é crítico demais, você passa a ser visto como alguém que está sempre procurando erros, e isso pode ser um ótimo modo de repelir as pessoas. Outro hábito psicológico menos atraente é o excessivo foco em si mesmo. Você se torna tão ocupado pensando em suas necessidades e desejos que não tem tempo para os outros. Isso pode ser um reflexo de sua falta de habilidade social ou de sua necessidade de controle sobre as situações. Mas o F que, quando você se torna excessivamente focalizado em si mesmo, você passa a ser visto como alguém egoísta e desconsiderado com os outros. E ainda há o hábito de ter expectativas impossíveis sobre as pessoas. Você está sempre procurando por perfeição, e isso não apenas é impossível, mas também pode ser um ótimo modo de se tornar desiludido e infeliz. Quando você tem expectativas impossíveis, você passa a se tornar um juiz crítico em vez de um parceiro amoroso. Mas o que é ainda mais interessante é o hábito de ser excessivamente dependente dos outros. Você se torna tão desesperado por atenção e amor que não tem tempo para si mesmo. Isso pode ser um reflexo da falta de autoestima ou da necessidade de validação externa. Mas o F que, quando você é excessivamente dependente dos outros, você passa a ser visto como alguém frágil e inseguro. E ainda há o hábito de ter medo de mostrar emoções. Você está sempre se esforçando para parecer forte e controlado, e isso pode ser um ótimo modo de repelir as pessoas. Quando você tem medo de mostrar emoções, você passa a ser visto como alguém frio e desumano. Mas o que é ainda mais interessante é o hábito de ser excessivamente competitivo. Você se torna tão ocupado competindo com os outros que não tem tempo para si mesmo ou para as pessoas que estão ao seu redor. Isso pode ser um reflexo da falta de habilidade social ou da necessidade de vitória a qualquer custo. Mas o F que, quando você é excessivamente competitivo, você passa a ser visto como alguém desagradável e egoísta. E finalmente, há o hábito de ter medo de mostrar fraqueza. Você está sempre se esforçando para parecer forte e invencível, e isso pode ser um ótimo modo de repelir as pessoas. Quando você tem medo de mostrar fraqueza, você passa a ser visto como alguém frio e desumano. E agora que você sabe os 8 hábitos psicológicos menos atraentes, é hora de perguntar, qual é o seu maior hábito psicológico menos atraente? E o mais importante, o que você vai fazer para mudá-lo? A resposta está em seus comentários.